convido você agora a abrir a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Daniel 3, a partir do verso 4. Eu lerei, os irmãos acompanham, Daniel 3, de 4 até o verso 12. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, as nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus, acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Ética. A ética pode ser boa ou má, como as motivações também podem ser. Hitler, ele era motivado por fazer uma raça perfeita, homens altos, brancos, dos olhos claros, que eram, segundo ele, superiores às outras raças, principalmente aos judeus, aos ciganos e aos negros, e os outros deveriam morrer. Essa era a sua motivação. A sua ética se baseava no qual ele deveria fazer o melhor para o povo melhor, segundo o que ele achava. Mas, meus irmãos, a ética boa, ela vem de princípios bons. A ética que nós vivemos é a ética cristã. Nós defendemos aquilo que Cristo nos ensinou, os princípios, os mandamentos que Deus nos deixou. E, através desses mandamentos, nós aplicamos esses princípios ao nosso dia a dia, ao nosso agir, no nosso viver. É baseado naquilo que Cristo fez, daquilo que Ele nos ordenou, é que nós tomamos as nossas decisões. A motivação interna, quando movido pela ética cristã, ou seja, quando movido por querer agradar a Deus e fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, ela vai revelar o caráter cristão, ela vai revelar a glória de Deus, ela vai fazer de nós sal, que vai temperar a sociedade, e luz que vai mostrar a luz de Cristo, e nós seremos como espelho de Deus, que vai refletir a glória dele. A ética. Só que a ética, ela pode ser uma ética firme, segura, como ela pode ser uma ética situacional. Aquela pessoa ética, ela vive, independente do momento, independente do envolvimento político, independente de qualquer situação, ele é quem ele é. Mesmo diante da dor, ele não abre mão daquilo que ele acredita e vai até o final.
E existe uma ética situacional. Eu sou honesto, eu defendo a verdade, eu sou gente boa, até que uma situação me coloque em risco. Ou até que eu possa ganhar um pouquinho mais. Ou quando eu tenho alguma vantagem, aí então eu esqueço a minha ética e eu vou agir então de acordo de outro modo. Meus irmãos, nós vamos falar a respeito desse assunto observando esses jovens. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês que homens, mulheres, adolescentes e jovens sofrem a pressão do mundo para se adequar à vida dos outros. Por que você tem que se vestir assim? Porque todos querem que você veste. Mas se você quer andar com a meia amarela, com uma calça colorida, se você quer andar com um vestido longo ou um pouco mais curto, você vai se vestir porque os outros querem ou porque você acha que é o correto ou você acha que é o certo? Veja que eu estou falando e eu quero despertar em vocês esse desejo de ser e defender o certo, porque você acredita na verdade e você quer a verdade e você quer viver nessa verdade. Mas as pessoas fazem uma pressão para que você seja igual a todos. Tem muita gente que veste roupa que não gosta, fala do jeito que não gosta, age do jeito que acha errado, mas porque todo mundo faz, ele acaba fazendo. É a pressão como da moda, que obriga as pessoas a se vestir, falar e se portar como a maioria. Quem quer ser diferente sofre perseguição, é deixado de lado. A pressão é muito grande sobre todos. Jovens se sentem obrigados a falar gírias, por exemplo, para ser igual aos outros. Caso permaneçam com o modo de falar dos mais antigos, eles se diferem dos outros, são deixados de lado, são afastados do grupo, são inadequados. Por quê? Porque você não fala a gíria de todo mundo. Piercings, brincos, tatuagens, mesmo que sejam desagradáveis, mesmo que dê uma péssima impressão à pessoa que usa, mesmo que haja um demérito da própria pessoa que usa, passam a fazer parte da vida dos jovens não porque acham legais, não porque acham que isso é positivo, mas porque todo mundo faz. Sofre a dor por aquilo, mas faz porque todo mundo faz. Ser ético em nossos dias é ser atrasado, é ser antigo. Ser uma pessoa honesta é ser uma pessoa burra. Manter uma vida correta e se igualar à turma, ou seja, manter uma vida correta e não se igualar à turma é motivo para solidão, para desleixo. Quem opta por uma vida ética e de obediência a Deus sofrerá, com toda certeza, com ataques, críticas e menosprezo por parte daqueles que vivem como todo mundo vive. Há um desprezo e há uma desvalorização de algo chamado absoluto. Absoluto é aquilo que é para todos. É a verdade que não muda e se aplica a todos os povos, indistintamente, negros, brancos, asiáticos, americanos, é a verdade que se aplica a todos. Para o mundo atual, tudo é relativo. Ou seja, isso é verdade, pode ser a verdade para você, mas pode não ser a verdade para o outro. Ela pode ser a verdade para cada um, depende se ele aceitar ou não. Cada um tem a sua verdade. Esse modo de ver a vida de modo relativo, ele exclui leis, regras e mandamentos divinos, pois cada um tem o seu Deus, vive a vida como quer e faz o que acha certo. Vocês se lembram do livro de Josué, onde o povo de Deus caiu em descrédito, onde o povo de Deus viveu de total afastamento de Deus, e o texto diz claramente por quê. Porque cada um fazia o que achava certo. Ou seja, a ética deixou de ser vivida. Então veja, meus irmãos, que esses 3 jovens do texto que lemos, eles estavam sendo pressionados para serem, como o texto diz, igual a todos. Diz, no momento em que tocar a trombeta, todos se curvarão. Isso é uma ética do povão, é um viver como todo mundo. E logo que eles não quiseram ser como todos, veio a denúncia ao rei dizendo que os 3 amigos, olha,
Eles sabiam quem eram, sabiam o nome dos três, e chegaram a dizer, esses três rapazes que o Senhor colocou sobre o reino da Babilônica, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não se curvaram, e diz, não se curvaram como todos os demais. Estes jovens, juntos com Daniel, haviam se sacrificado, se abstiveram da comida da Babilônia para poder ser fiéis a Deus. E eles foram achados superiores a todos. Não é de admirar que as pessoas estavam com inveja, que os outros jovens estavam querendo achar qualquer coisa para derrubá-los. Mas quando uma pessoa anda corretamente, ele pode se manter fiel, porque ele sabe que não tem nada para que alguém usar como ele vive sem medo de culpa. Esses rapazes, eles acharam que não seria correto desonrar a Deus fazendo tudo igual a todo mundo. Tendo conseguido a liderança na Babilônia, é inevitável que haveria atenção voltada para eles. As pessoas adversárias desses jovens e que tinham o desejo do cargo deles, sabiam que a fé deles era o calcanhar de Aquiles. Aos olhos dos adversários, a fidelidade a Deus seria o único ponto fraco desses jovens. Mas era o contrário, esse era o ponto mais forte deles. Ser fiel a Deus é o que fazia deles jovens fortes. Assim como todos os crentes, as suas convicções seriam testadas, assim como você, Fátima, como você, Domingos, assim como você, Tiago, as tuas convicções serão provadas. Todos vocês, meus irmãos, serão testados e vocês terão que provar para si mesmo. Eu tenho sido fiel, eu estou pronto a sofrer pelo meu Deus. O mundo à nossa volta tentará nos derrubar para que fiquemos no nível deles, no chão. O que acontece com uma menina na escola quando as outras ficam sabendo que ela é virgem? Todas querem arrumar logo um namorado para ela, para que ela deixe. Por quê? Porque ela tem algo que todas as outras não têm. Quando um rapaz é fiel a Deus e ele é virgem, os outros caem em cima para poder fazer, oferecendo meninas para ele, porque ele tem algo. Ele está conseguindo ser fiel enquanto todos os outros são infiéis. É nesse momento que o crente terá de mostrar a sua ética e reafirmar a sua fé. Nós somos diferentes de fato. Porém, não será fácil manter a cabeça erguida, enquanto todos ao redor querem nos ver curvado ao mundo, aos seus prazeres, às perversidades. Só os éticos que permanecem firmes. Nesse estudo trataremos sobre riscos, prejuízos, vantagens e o resultado de se viver a ética cristã. Calel, traz uma água para mim. Em primeiro lugar, nós veremos o risco de se indispor com os poderosos. Quando você é ético, você vai confrontar quem manda em você. O seu superior, o seu patrão, o seu gerente. Aqueles que são superiores, eles não vão gostar de ter uma pessoa ética, porque essa pessoa ética muitas vezes vai se voltar contra as coisas erradas que ele oferece. O rei Nabucodonosor fez uma imagem e disse, todos vão se curvar diante delas, diante dessa imagem. É uma ordem. E ele diz, agora, falou Nabucodonosor, ele disse, é verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora vocês estarão dispostos a prostrar-vos e adorar a imagem que fiz. Nabucodonosor chamou os três jovens, diz, é verdade que vocês não adoram os meus deuses? Mandei acender aquela fornalha. Os instrumentos vão tocar e agora vocês estarão dispostos. Ou seja, ele colocou, agora vocês estão na minha frente. Agora vocês sabem que vocês vão pagar caro pela desobediência. O risco de se indispor com os poderosos. Um ditado popular diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Só que para nós ele é um pouco diferente. Manda quem pode, mas obedeceremos se aquilo que nos manda não ofende ao nosso Deus. Meus irmãos, na nossa confissão de fé, no nosso momento, a nossa profissão de fé, nós prometemos obedecer às autoridades da igreja até quando? Enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus. No dia que eu quiser que você faça qualquer coisa contrária à vontade de Deus, se rebele contra mim.
Porque se eu, como pastor, quiser obrigar qualquer pessoa a fazer algo contrário à palavra de Deus, eu não sirvo para ser pastor. Então, qualquer pastor, líder, presbítero, qualquer autoridade que queira ensinar algo, exigir algo contrário à palavra de Deus, não merece respeito. Qualquer patrão deve ser obedecido. E a Bíblia manda nós sermos éticos. Nós orarmos por aqueles que estão sobre nós, orar pelo presidente, independente do partido que ele pertence, independente de você ter votado nele ou não, ore pelo seu presidente. Agora, se esse presidente obrigar você a fazer coisas contrárias à sua declaração de fé em Deus, você deve estar pronto a se rebelar contra ele. Poderosos impõem as suas leis e exigem a obediência dos seus subordinados. Faz o que eu mando. Eles têm as armas das mãos. Eles têm o poder para conseguir fazer o bem e o mal a quem quiser, de acordo com a sua vontade. Se não fizer, eu te mando para a rua. Você tem filho para criar, você tem faculdade do filho para pagar, você tem remédio para sua mãe. E aí, então, a pessoa naquela pressão acaba cedendo. Esta é a pressão do poder que muitas vezes vem sobre nós, e nós somos, às vezes, obrigados a mentir, a fazer coisas erradas. Veja, eles podem nos mandar fazer coisas erradas, mas nós temos a obrigação de nos posicionar contrários a eles quando nos obrigarem. Por exemplo, o patrão diz, vai lá e diz que eu não estou. Você pode chegar assim, eu vou obedecer o que o senhor está dizendo, mas isso é uma mentira e eu não faço mentira. O senhor está dizendo, eu estou levando o recado do senhor. Por exemplo, quando manda um eletricista fazer um gato na luz, o eletricista tem que dizer para a pessoa que está fazendo o serviço, olha, isso é um roubo, eu vou fazer, mas você vai assinar uma declaração para eu guardar de que você me mandou fazer aquele gato da luz. Mário, quando é descoberto o gato na luz, quem é o culpado? É o eletricista. Quem? Hã? Tá? Mas veja só, se é descoberto depois, quem é que é o culpado? É o eletricista. Se é um gato na água, é o encanador, mas nunca é o dono. Então, o dono tem que dizer, você vai fazer uma declaração, eu faço para você. Você vai fazer uma declaração de que você está mandando eu fazer. Você acha que ele vai assinar essa declaração? Por quê? Porque ele sabe que é errado. Ele quer jogar a culpa no mais fraco, porque depois quem vai pagar é o mais fraco. Se te mandam mentir, fique claro que a responsabilidade sobre a mentira é dele. Você é empregado e terá de obedecer às ordens superiores, porém, não será obrigado a fazer qualquer coisa que te obrigue. Tem países aí que o aborto, agora a Argentina, foi aprovado o aborto. A mulher vai lá, tem a sua farra na noite lá, e aí engravida, chega lá e diz, eu não quero essa gravidez. Chega o médico lá, o médico vai ter que fazer o aborto. Veja, médicos são obrigados, mas muitos deles dizem, não, eu não faço, isso é um assassinato. Eu não sou obrigado a matar uma criança porque você resolveu não se cuidar e você resolveu que não é bom que esse filho viva. O médico tem o direito de fazer, mas veja, ele pode ser despedido, pode que seja, mas com certeza ele não vai ficar abandonado pela sociedade. José do Egito, ele viveu essa pressão. A esposa, a patroa, a esposa do seu patrão, com charme, bonita, rica, tentou seduzi-lo. Ele era apenas um garoto, um rapaz de 17 anos de idade. Mas ele mantinha o seu compromisso com Deus, a prioridade dele era a obediência. Ele diz, eu não farei isso com Deus, eu não farei isso com a senhora, eu não farei isso contra mim. Ele entendeu que ceder aquele ato dela, de desejo dela, seria um pecado grave contra Deus, ele não poderia pecar contra Deus. Não se dobrando à vontade dela, ele parou na cadeia e ficou anos preso. Muitos profetas também se mantiveram. E a pressão veio, mas eles não baixaram a cabeça. Foram presos, humilhados, muitos foram mortos. Assim como João Batista, por exemplo, que confrontou o rei Herodes, porque estava tendo um caso com a própria cunhada e acabou perdendo a cabeça. Quando o crente reafirma sua ética, ele afirma quem é o Senhor da sua vida. Quem é que manda na sua vida? Aí que vem o confronto com o poderoso.
Porque se o Eudes é meu empregado, então, você faz o que eu mando. Aí o Eudes diz, não, eu faço o que Deus me manda. O Eudes está dizendo, você, virando para mim que sou patrão, você não manda em mim. E o patrão quer dizer, eu mando em você. E quando o crente é ético, ele diz, existe alguém maior do que você que manda em mim. Não são poucas as pessoas que perderam o emprego por não cumprir a vontade dos seus superiores. Com certeza, esses irmãos que foram prejudicados, eles olham para aquela situação, para aquela experiência, e eles sentem prazer em dizer, eu perdi o emprego, mas eu não perdi a minha comunhão com meu Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Foi isso que os apóstolos disseram. Quando quiseram que eles não falassem das grandezas de Cristo, eles disseram, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Mas em segundo lugar, nós vamos falar aqui dos prejuízos impostos a uma vida ética. Se você quer ser ético, com toda certeza você vai sofrer prejuízo. A Gleice, ela tem um salão, chique no último, né? E aí, então, alguém chega para você e diz, olha, eu vou te vender aqui esse esmalte lindo, fica maravilhoso, só que esse esmalte tem um produto nele que seca rápido, mas ele contamina a pessoa. E aí, então, ela vai dizer, eu não posso. Menino, mas esse está vendendo igual água, você vai ganhar muito dinheiro. Mas ela é ética, a Gleice vai dizer, não, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou fazer mal às minhas clientes. Você vai levar prejuízo, não vai? Mas você vai manter o seu caráter. O texto, versículos 6 e 12 diz, qualquer que não se prostrar e não adorar a imagem do rei, será lançado no fogo ardente. Há uns judeus que constituíste aqui sobre o teu reino, eles não fazem caso de ti nem dos teus deuses que levantaste. Meus irmãos, nós somos confrontados com as diferenças e levados a nos mudar em favor deles. Eles querem que nos adequemos à vontade do mundo. Querem ditar como é que devemos viver a nossa vida. Eu me lembro que eu trabalhava em Lusiânia, numa revendedora de bebidas. Todo mundo sabia que eu era crente. Quando tinha lá uma festinha, eles vinham com cerveja, colocava na minha mesa, enchia o copo e corria lá longe e dizia, olá, 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 o Silas está bebendo. O outro olhava e dizia, não, eu sei que o Silas não bebe, eu sei que você botou lá. E aquela garrafa ficava lá a noite toda, do mesmo jeito que estava lá. Mas eles querem ver você fazer igual a eles, porque se você não bebe, você é melhor do que eles, porque eles são escravos da bebida. Se você é casado e não traz esposa, você é melhor do que eles, porque você é fiel à sua esposa e eles não conseguem ser. Se você fala a verdade e eles não conseguem falar a verdade, você é superior a eles, porque eles são mentirosos por natureza. Ou seja, eles querem te jogar lá embaixo. Colegas de trabalho abandonam um careta, aquela quadrada, aquela certinha, aquele honestinho. Eu não consigo entender por que implicam tanto com os crentes, mas eu entendo sim. Eu entendo porque o crente humilha eles. Porque o crente que anda corretamente, ele humilha porque eles não conseguem andar corretamente. Incomoda, o modo nosso de viver incomoda eles. A nossa ética exige também a abstinência. Deixar de fazer algumas coisas. O que é ser crente para o pessoal lá de fora? Quem é crente? É o cara que não bebe, não fuma, não dança. Não é isso? Ah, você é crente, você não bebe, não fuma, não dança. Crente é não fazer. Em partes eles têm razão. Mas o que marca a nossa fé não é aquilo que nós deixamos de fazer. É o contrário, é aquilo que nós fazemos. E fazemos correto. É aquilo que nós cremos e cremos correto. As pessoas, então, elas querem fazer com que nós deixemos de ser quem somos. Mas nós sabemos que para nós vivermos a ética cristã, nós vamos ter que deixar de fazer algumas coisas. Por exemplo, é proibido dançar? A Bíblia não diz que é proibido dançar. Se o marido pegar lá a esposa e dançar com ela, não é proibido. Mas uma coisa, onde fica o ambiente de danças? O ambiente onde tem dança, normalmente tem pessoas à procura de outras pessoas, existem pessoas
envolvidas lá com drogas, com bebidas, ambientes que levam pessoas à prostituição. Ou seja, é um ambiente para um cristão ficar? Não. Então, se eu dançar, possivelmente vou ter que dançar lá. Você não vai querer dançar sozinho em casa. Bebida, é proibido beber. Tem gente que quer que a Bíblia diga é proibido. Mas a Bíblia não incentiva a bebida de jeito nenhum, pelo contrário. Ela fala dos prejuízos da bebida. Diz até que a pessoa que bebe muito, ela vê monstros, ela vê bichos, mostrando os males que a bebida traz. Mas muita gente diz, eu sou crente, eu não bebo. Não é por aí. Às vezes eu fui num casamento e lá serviu a tacinha, eu bebi uma pequena quantidade. E o senhor pastor bebeu quantidade de vinho? Falei, pois agora, a partir de hoje, nem esse pouquinho eu bebo. Está vendo por que eu não devo beber? Não é que eu não posso, mas porque eu bebi essa pequena quantidade, você se escandalizou. Então, por conta disso, como Paulo disse, se o comer carne ofende ao meu irmão, eu não vou comer carne. Eu sou livre para fazer. Mas se eu fizer, eu vou dar um mau exemplo. Se eu der um mau exemplo, Jesus disse, não faça isso não. Não traga escândalo, que é melhor amarrar uma corda no pescoço, uma pedra e lançar no mar, do que fazer o mal nos meus pequeninos, ou fazer algum escândalo. Então veja, o que nós deixamos de fazer é porque nós temos algo maior do que aquilo. Quando o marido deixa de trair a esposa, é porque ele sabe que tem um prazer maior do que a infidelidade. Ele sabe que tem galardões maiores pela sua fidelidade. É necessário deixar de fazer algumas coisas. Muitas coisas eles são a favor e nós somos contrários. Nós vamos chocar. A abstinência marca a diferença. Eles podem tudo que o mundo dá. A gente diz não. Nós acabamos de cantar um hino que diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Não foi? Nós somos forasteiros. O que tem nesse mundo aqui não é para nós. O que estão nos oferecendo aqui não é aquilo para o qual nós fomos chamados por Deus. No âmbito sexual, por exemplo, nós só praticamos aquilo que Deus nos permite fazer, mesmo que tenhamos o desejo de praticar outras coisas. O desejo passa, a gente continua fiel. No uso dos alucinógenos, drogas e outras coisas, nós não usamos deles porque nós enfrentamos a realidade como ela é, de cara limpa. No uso do corpo, por exemplo, o corpo para o mundo é um parque de diversões. Para nós, o corpo é templo do Espírito Santo. Colar na prova, falar mentirinhas, praticar pequenos enganos, dar um jeitinho desonesto para eles é aceitável. Enquanto para nós, práticas assim são inaceitáveis, mesmo que coisas mínimas, pois a fidelidade se observa nas grandes e nas pequenas coisas. Talvez a pessoa consiga ser fiel nas grandes, mas nas pequenas ele deixa. Como Jesus mesmo diz, que a pessoa, ela quer falar do cisco do olho do outro, mas tem uma trave no seu olho. O crente ético se dispõe a perdas em nome da sua fé. Ele prefere o prejuízo a ofender a Deus. Prefere não ter tal prazer, mesmo que deseja muito, a fazer algo que Deus abomina. Paulo abandonou privilégios da política e de uma vida de fartura e respeito à sociedade judaica para viver os prejuízos de uma vida ética, de uma vida de obediência a Deus. Foi surrado, preso, maltratado, e nisto ele viu como motivo de glorificar a Deus. E ele foi honrado por Deus. Os apóstolos deixaram ganhos financeiros, abandonaram a família, foram perseguidos e mortos, mas não abriram mão da sua fé. Não abriram mão de viver na ética cristã e manter o seu ofício do apostolado em Jesus Cristo. Jesus deixou a sua glória para viver entre nós, viveu e morreu entre nós, e a sua atitude nos deve mover a grandes sacrifícios. Ele se sacrificou por nós, nós devemos nos sacrificar por ele, não para ganhar, mas porque já ganhamos. A questão aí é, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se você ainda não definiu qual o teu tesouro, tesouro da tua vida, então você terá problemas em definir a quem você vai obedecer. A tua ética não será uma ética cristã, mas mundana, insegura e situacional. Quantos jovens vivem dentro da igreja, participam de tudo da igreja,
tem vida sexual com a namorada, mas só é pecado quando engravida. Não, o pecado não é a gravidez. Filho é bênção de Deus. O pecado é a vida sexual antes do casamento. Quer ver um caso de uma situação, uma ética situacional? Samuel disse para Saul: Deus mandou você ir, destruir os amalequitas, mate os bois, mate as ovelhas, mate tudo. Quando Samuel chega, diz: Saul, que balido é esse de ovelhas? É que os homens acharam que não seria bom matar as ovelhas que são gordas e as vacas gordas e trazer e oferecer a Deus. Que nada, eles queriam era churrasco, porque depois que a carne era oferecida, eles comiam as carnes. Pois Samuel disse para Saul: pois o Senhor te daria o reino, pois Deus agora tirou de você o reino, porque você desobedeceu a Deus. Deus tem maior prazer na obediência do que dos sacrifícios. Deus não quer apenas esse culto visível que se faz, Ele quer uma vida perfeita de caminho com Ele. A tua ética não pode ser situacional. Veja o que houve com esses jovens. Eles se abstiveram das comidas, se mantiveram em oração, no final mostraram a diferença e a superioridade em relação aos outros. Isso trouxe ciúme. Eles conseguiram um posto superior a todos os outros sobre os negócios da província da Babilônia. Se opor ao patrão poderia levar ao desemprego, porém servir a Deus os levaria à glória. Aí é que está. A vida não lhes foi mais importante do que a adoração a Deus. Eles poderiam perder a própria vida, mas eu não posso desobedecer a Deus. Eles tinham seus valores nos céus, se sacrificaram em nome da sua fé e da honra que deveria dar ao verdadeiro rei. Patrões se tornam adversários quando querem empregados fiéis, mais fiéis a eles do que a sua ética, do que a Deus. Esses jovens enfrentaram seus superiores, sabendo que existe um Deus que é superior a todos eles. Foi melhor servir a Deus. Quem decide viver sob a ética cristã terá de decidir a viver como Cristo viveu. A obedecer a Deus, a obedecer qualquer outro, terá que sofrer prejuízos em nome da sua fé. Terá que colocar Deus acima de todos os interesses, acima de todos os prazeres que esse mundo pode oferecer. Isso fatalmente colocará em oposição a todos os seus superiores, e se quer viver a ética cristã, terá que se dispor à abstinência e a prejuízos terrenos. Em terceiro lugar, eu vou falar aqui das vantagens de uma vida sob a ética cristã. Versículos 15 ao versículo 18. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A vantagem de servir sob a ética cristã. Não importa o que aconteça, Deus estará com você. Não importa o que aconteça, você nunca estará sozinho. A vantagem é de você não ter culpa sobre as tuas costas, porque Satanás ele é um ótimo acusador para nos fazer lembrar os nossos pecados e as nossas falhas, para nos fazer ficar de cabeça curvada diante de Deus. Eu me orgulho, tenho prazer de falar a história desses 3 irmãozinhos lá do passado, que tiveram coragem de agir dessa maneira e de modo memorável. Eles foram éticos, mesmo sabendo que poderiam perder grandes coisas, mas eles são lembrados com honra. Eles se indispuseram ao rei diante de uma multidão. Eles poderiam ser mortos só por bater de frente com o rei. Afirmar a obediência a Deus, a sua confiança de que faria o que era correto e que Deus que decidiria o futuro deles, Deus os protegeria. Rei, o Senhor está mandando eu me curvar. Fique sabendo, ó rei, que eu não me curvarei. E se Deus quiser, que ele diz, se Deus quiser proteger, bem. Mas se ele quiser que eu morra queimado, eu vou morrer. Mas eu não vou voltar atrás da minha palavra. Tem gente que acha que Deus tem que ficar acariciando o seu ego, sabe?
Vinícius, ó, eu vou te abençoar bastante para você continuar comigo, Vinícius, porque Vinícius você não pode me deixar. Você, Vinícius, é um privilegiado por ser um cristão. Você é um homem que fez parte do projeto de Deus. Cada um de nós é abençoado por Deus e Deus não é obrigado a fazer nada por nós. E nós temos a obrigação de fazer tudo por Ele, porque Ele nos ofereceu o seu bem maior. Ele nos ofereceu a salvação que ninguém pode dar, ninguém pode conquistar. Essa foi a atitude que poucos teriam coragem de ter, confrontar. Eles se colocaram contra o seu patrão diante da multidão. E mesmo diante dessa situação, eles decidiram não se curvar. O salmista registra o questionamento das pessoas, dizendo, onde está o teu Deus? E ele responde, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Eu não tenho que mostrar Deus para vocês ficarem satisfeitos comigo, porque eu estou dizendo que eu sou crente. Eu sou crente num Deus que é o Criador, é soberano sobre todas as coisas. E Ele está no céu e faz tudo do jeito que agrada a Ele, não a mim. Cabe a mim apenas obedecer. Esses jovens afirmaram essa verdade diante de uma multidão. Ó, fiquem sabendo, ó rei, que nós não curvaremos, porque existe um Deus dos céus que vai fazer a vontade dEle. Eliseu vivia a ética cristã. E quando o servo dele chegou e disse que os inimigos estavam vendo, que ele estava lá preocupado, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desse jovem para que veja. O jovem não tinha ética nenhuma, tanto que é que depois de Eliseu dispensar a Amã, ele correu lá para pedir alguma coisa, porque Naamã não cobrou nada, ou Eliseu não cobrou nada de Naamã, ele acabou leproso. Esse jovem sofreu por ser antiético, por se aproveitar da situação para ganhar. A certeza de estar vivendo em obediência a Deus nos dá a segurança de que tudo o que acontecer a nós estará debaixo do controle divino. Ao desobediente cabe ao castigo. Se teima, espera castigo e não carinho. Quem resolve obedecer aos homens e aos seus desejos contrários a Deus, não terá ousadia, pois terá sempre medo de Deus ao invés de confiança. Nós somos salvos não por nossa obediência, mas sabemos que a obediência nos colocaria em oposição a Deus. Ela nos exporia como servos da desobediência, e Paulo vai dizer lá em Efésios que Satanás é príncipe desse mundo sobre os filhos da desobediência. Então, o crente que quer andar em desobediência, ele vai estar debaixo da guia, da direção de Satanás. Em oposição a Deus, nós uniríamos ao inimigo de nossa alma e ele teria autoridade sobre nós. Por isso é tão importante obedecer a Deus. A obediência a Deus nos coloca num patamar de segurança. A certeza da ação divina levou esses jovens a desafiar o império. Você teria coragem de desafiar poderosos em nome da sua fé? João Batista enfrentou o incrédulo Herodes. Paulo enfrentou poderosos da sua época, governantes, religiosos. O mundo precisa conhecer a ética cristã. E a igreja é o único lugar onde a podem encontrar. Você é o responsável por viver e ensinar ao mundo que existe um Deus que enviou o seu Filho e que Ele quer que vivamos como Cristo viveu. Oposições serão consequências em tua vida ética. Satanás e o mundo se colocará na posição contrária a você, te atacará, tentará te destruir. E não te esqueça, Deus é contigo, Ele quer o teu bem. E não se esqueça de que Ele cuida de você. Os 3 jovens foram jogados na fornalha. E o rei então olhou e disse, o que está acontecendo? Eu não mandei jogar 3 homens, mas eu vejo 4 e um é como filho dos deuses. Se esses homens não tivessem sido éticos e verdadeiros, eles teriam sido queimados sim. Ou se eles vivessem, eles veriam uma vida de vergonha, porque eles não foram fiéis ao Senhor, mas porque eles desafiaram e confiaram, eles saíram de lá honrados e tido a experiência que nunca ninguém teve. Alguém já entrou no fogo e teve Deus ao seu lado? Pois eles tiveram, porque eles confiaram, porque eles foram éticos. Vida ético-cristã é cheia de desafios,
de riscos, de prejuízos, de humilhações e de insultos. Conhecemos aquele que cuida de nós e por isso desafiamos o mundo. Cremos que até o mal poderá ser transformado em bem, dependendo da vontade dele. Em último lugar, falarei dos resultados de uma vida ético-cristã. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Veja, vocês vão se curvar diante da minha imagem. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que os livrou os seus servos, que confiaram nele, que não quiseram cumprir a palavra do rei e preferiram entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser a blasfêmia contra o Deus desses jovens, seja despedaçado, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. O resultado de uma vida ético-cristã é prosperidade de verdade. Não é essa teologia da prosperidade, mas é crescimento real. Andou aí pela internet o vídeo de um rapaz, que ele foi chamado pelo seu gerente, e diz: eu estou procurando uma pessoa para estar à frente dos trabalhos, mas acontece, sabe, essa empresa é muito séria, e eu quero te dar esse cargo. Só que o seguinte, eu vou colocar lá como conferente, você vai ser o responsável por toda a mercadoria que chegar. Mas eu quero que você faça isso, vai chegar 12 peças de tal produto muito caro. Eu quero que você lance apenas 10 e a outra você guarde, mas não pode falar isso para ninguém. E aquele rapaz então foi para casa, ele precisava daquele emprego, os filhos estudando, mas no dia seguinte ele chegou lá e disse: eu vim aqui te responder, eu pensei muito e eu não posso aceitar. Eu não posso conviver com essa mentira, eu não posso ser conivente com o roubo. Naquele momento, aquele gerente se levantou, o patrão também estava lá escondido, e o patrão apareceu e disse: meus parabéns, você é o 7º, eu achei que eu não conseguiria achar alguém que iria contra mim, alguém que negasse um negócio desonesto. E aquele rapaz então foi honrado. A honra de ser ético, vale a pena ser verdadeiro e correto. Eu vi vários exemplos de gente que venceu com a verdade. O reverendo Cícero Cirqueira viveu a 1900 e pouco, 1920 mais ou menos, e ele foi muito perseguido pela Igreja Católica. Os padres insuflavam a população contra eles e faziam ataques para desmoralizá-lo. Mas o reverendo Cícero sempre viveu corretamente, e ele viveu tão intensamente a sua vida ético-cristã, que ele nunca falou nada de mal contra aqueles que o ofendiam. E na morte do reverendo Cícero Cirqueira, haviam 4 padres representando a Igreja Católica no dia de um enterro de um pastor protestante. Este homem honrou o fato de ser um pastor cristão, e ele honrou aos outros que pensavam diferentes, e ele recebeu a honra dos adversários estarem lá. Eu já citei aqui o caso de um missionário lá na Amazônia, que tinha um padre lá que mandava a população jogar pedra, quebrar os vidros, quebrar o telhado da igreja. E ele enfrentou aquela situação, e uma certa noite, sabe-se lá na Amazônia não tem estrada, lá tem rio. O motor que era usado pela Igreja Católica, esse motor quebrou, e o padre estava passando muito mal. E contaram lá, por um acaso, ao pastor, de que o padre estava passando muito mal. Prontamente o pastor correu lá, pegou o padre, colocou no seu barco e foi até a cidade, levou o padre lá para o hospital, ele foi tratado. A igreja dele nunca mais foi apedrejada. A vitória da ética cristã. Meus irmãos, eu vou citar outro caso de Eliseu. Vieram inimigos, como eu citei, foi o mesmo caso aqui que eu citei do jovem que falou que ele mandou para abrir os olhos. Os inimigos vieram para atacar, e aí então Deus cegou aqueles homens para que eles não percebessem que aquele homem que estava com eles era Eliseu. Eliseu diz: eu vou levar você até
virou para os soldados: eu vou levá-los até este homem. E entrou dentro da cidade e as portas se fecharam, e quando eles se caíram por si, eles estavam cercados. O rei então disse: ó pai, falou para Eliseu, que não era seu pai, um modo de tratamento, diz: o que nós vamos fazer? Vamos matá-los? Ele disse: não, nós não devemos tratar inimigos com violência. Prepare um jantar, um banquete para eles, sirva o banquete para eles e mande eles embora. E o texto logo a seguir diz: e durante anos não houve guerra da Síria contra Israel, porque os soldados inimigos, em vez de serem mortos, eles foram bem tratados. O resultado foi paz. Meus irmãos, a Bíblia diz que maridos incrédulos serão convertidos a observar o correto proceder das suas esposas. O que elas têm a fazer é viver a ética cristã. Deus fará o que elas não podem fazer, é converter os seus maridos. Ou então eles vão saber que existe um Deus pelo correto proceder de suas esposas. Nós somos sal e luz do mundo. O nosso tempero e a claridade serão manifestados nos nossos atos éticos praticados por nós. Nosso viver falará muito mais alto que as nossas palavras. Outro resultado da ética cristã é prosperidade. Deus tem prazer em abençoar os seus servos. Não é uma questão de tomar lá da cá. É o prazer do Pai abençoar os seus filhos que o servem, mesmo sob risco de vida ou prejuízos em muitas áreas. Esse e tantos outros textos mostram a proteção divina de quem lhe é fiel, o cuidado de Deus com a vida daqueles que o servem. Deus é justo e nunca se esqueça disso. O crente ético copia os atos de Cristo e aplica as atitudes de Cristo das ações pessoais. Dessa forma, ele atrai o brilho de Cristo para a sua vida. E como um espelho, ele reflete Cristo às pessoas que o observam. Quem se preocupa em viver eticamente sofrerá na mão dos homens, mas será beneficiado e honrado por Deus. Que bom ter mais poder. O ético se expõe a riscos e leva prejuízos, porém levará vantagens e presenciará resultados positivos. O mundo precisa conhecer a ética cristã e só conhecerá através de você. O assunto, o tema desse estudo: riscos, prejuízos, vantagens e o resultado de se viver sob a ética cristã. Em primeiro lugar, mostramos o risco de se indispor com os poderosos. Patrões, líderes, eles se revoltarão contra você, porque você vai mostrar para eles: eu tenho um Senhor que está sobre você, eu tenho que obedecer a Ele em primeiro lugar. Em segundo lugar, os prejuízos impostos por uma vida ética. Quem quer ser fiel a Deus vai sofrer prejuízos, com certeza. Mas as vantagens virão. Falamos sobre as vantagens da vida ético-cristã. Quem obedece a Deus é honrado por Deus. Em quarto lugar, os resultados de uma vida ética cristã. Meu caro ouvinte, o que eu proponho é que você faça como esses jovens. Viva para agradar a Deus. Isso te cobrará um grande preço. Prejuízos serão impostos à tua vida, mas Deus, que tudo pode, se alegrará contigo e te recompensará. Te dará glórias e honras que você nunca imaginou ter. Confia em Deus e seja uma pessoa ética. Vale a pena ser. Que Deus abençoe, meus irmãos.